Olá pessoal, estamos aqui no Eis a Questão para trazer uma questão de procurador do Banco Central para que os senhores possam se preparar melhor para esta prova. Vamos então na questão que eu separei aqui para vocês da CESP de 2009, dando uma olhadinha na tela. O sindicato, representante de uma categoria funcional, realizou o processo eleitoral para a escolha de sua nova diretoria. Duas chapas inscreveram-se para concorrer ao pleito. Após a eleição, a chapa vencida constatou diversas irregularidades e a comissão eleitoral, ignorando estes fatos, proclamou o resultado das eleições. Declarou a outra chapa vencedora. Nesta situação hipotética, caso a chapa derrotada ou algum candidato tenha interesse em mover ação judicial para questionar a validade desta eleição, deve mover a competente ação na Justiça. E aí vem as questões. Primeira delas, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho ou na Justiça Militar. Aqui, gente, já adiantando, a questão correta é a Justiça do Trabalho. E por que nós falamos em Justiça do Trabalho nesta hipótese? Sempre quando nós pensamos nos dias atuais em ações envolvendo o sindicato, a competência será da Justiça do Trabalho. Com o advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, houve a inclusão do inciso 3 no artigo 114 da Constituição Federal. E este inciso 3 veio e estabeleceu que a Justiça do Trabalho, nos dias atuais, tem competência para julgar todas as discussões ligadas às relações sindicais. Sejam elas entre os próprios sindicatos, sejam entre os sindicatos e os empregados, entre o sindicato e os empregadores, ou até mesmo quando nós falamos em representação sindical. Vejamos na tela aqui para facilitar. Então, quando nós temos uma ação de representação sindical, por exemplo, eles estão discutindo quem é que deve representar aqueles trabalhadores em determinado local, a competência da Justiça do Trabalho. Se nós temos ações entre os próprios sindicatos, definindo se é aquele sindicato ou outro que deve representar ali também naquele local, se ele que deve fazer determinado ato ou outro, nós temos aí ações entre sindicatos, é na Justiça do Trabalho também. Se é entre o sindicato e os empregados para cobrar alguma contribuição, é na Justiça do Trabalho. Se é entre o sindicato e os empregadores, também é na Justiça do Trabalho. E exclusivamente quando nós falamos de eleições sindicais, também hoje em dia é na Justiça do Trabalho. E atente-se, quando nós falamos em sindicato, nós pensamos também em federação e confederação, que são aqueles órgãos sindicais de âmbito estadual e de âmbito nacional que nós temos dentro da estrutura do sindicato. É bem importante os senhores também saberem que as ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve, hoje em dia também são da Justiça do Trabalho, a competência. Vem o artigo 114 no seu inciso 2 e diz o seguinte: todas as ações decorrentes do exercício do direito de greve são de competência da Justiça do Trabalho. Suponhamos, portanto, que um sindicato faça uma greve e fique na frente de um determinado banco sem deixar ninguém entrar. E aí o banco resolve entrar com um interdito proibitório. Este interdito proibitório, que é uma ação possessória, hoje em dia é de competência da Justiça do Trabalho. O próprio STF reconhece que é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento dessas ações possessórias. Portanto, e em resumo, todas as ações ligadas às discussões sindicais e também todas aquelas ligadas ao exercício do direito de greve, hoje em dia, são de competência da Justiça
do Trabalho. Fica aí a nossa dica de estudo para os senhores na prova de procurador do Bacen.